Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor. Vou esperar o pessoal entrar aqui. Enquanto isso, gente, quem for entrando, vai compartilhando. Eu creio que vai ser uma bênção hoje, a nossa live de hoje. E a Tati já entrou. Gente, vocês estão me ouvindo legal aqui? Dá um toque aqui pra mim saber se vocês estão me ouvindo. O Júlio, seja bem-vindo, Júlio, boa noite. Que alegria, gente, vocês estão entrando. Vão compartilhando aí, gente, eu creio que vai ser bênção hoje. Eu tô atualizando aqui no outro celular porque eu quero ver a participação de vocês. Eu creio que vai ser bênção, gente. Deixa eu só entrar aqui que eu tô vendo o pessoal. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo ok o som? Dá um toque pra mim, fala, tá tudo ok. Eu tô entrando aqui no outro celular pra gente poder ter essa interação, gente. Creio que vai ser bênção. Sem mais delongas, gente, eu já vou chamar a nossa convidada especial. Uma pessoa que é uma bênção. Eu tenho certeza que quem não a conhece vai gostar muito, vai aprender muito, porque ela é uma bênção. Que é a Tatiana Malafaia. Deixa eu ver, aqui ainda não tá aparecendo aqui. Pra eu poder convidar, deixa eu digitar aqui, ver se eu consigo chamar você, Tati. Lá, já enviei o convite. O áudio tá ok, né, gente? Então, tá bom. Vamos aguardar. Aqui no outro celular tá travando aqui. Eu não sei se é algum problema da minha internet. Agora eu vou estar normal aqui, gente. Vamos lá. Ou se é algum problema mesmo do Instagram, porque esse horário tem bastante gente fazendo live, então às vezes cai um pouquinho, gente. Mas vamos lá, eu tô mandando um convite aqui pra Tati novamente. Vamos lá, gente. Deixa eu ver. Acho que ainda não foi aqui. Gente, enquanto isso, vão compartilhando a live. Envia esse aviãozinho aqui que tem do lado pro pessoal. A minha veinha tá aqui. Ê, veinha. O pessoal tá chegando. Vamos lá. É assim mesmo, gente. Ao vivo é desse jeito que funciona. Tem esses contratempos, né? Mas no fim dá tudo certo. Vamos ver aqui. Deu certo! Ê, que bênção! Amém. Paz do Senhor, Tati. Desculpa a intimidade de te chamar de Tati. É que assim, eu já te conheço assim pelo seu ministério há tanto tempo que a gente acaba criando uma familiarização, né? Nada, que é isso, é um prazer, Laís. Prazer te conhecer pessoalmente. É, que bênção. Nossa, que alegria, viu? Eu agradeço por você ter aceito o meu convite, porque essa série de lives que nós temos feito é justamente para trazer um pouco mais de esclarecimento acerca do Setembro Amarelo, da depressão, do suicídio. E a minha preocupação é sempre trazer pessoas aqui que possam nos acrescentar, não só apenas falar, né? Eu sempre falo, a internet ela deu voz a muitas pessoas e falar todo mundo fala, mas eu quero falar algo que traga um entendimento, que traga alguma coisa que edifique na vida das pessoas. Eu estava orando, pedindo a Deus, e o Senhor me colocou você no meu coração para estar fazendo esse convite.
Então eu louvo a Deus, porque eu gostaria de estar chamando mesmo uma psicóloga cristã para estar aqui, com uma visão cristã, para trazer não apenas um esclarecimento pela área da psicologia, mas que tivesse embasamento bíblico para estar falando com propriedade da palavra. E você é uma pessoa que a gente vê, acompanha o seu trabalho, suas lives. É uma bênção. Tenho certeza que o pessoal está aqui, vai adorar essa live aqui, vai amar. Vai tirar muita coisa boa. Pessoal, gente, se vocês quiserem pegar um papel e uma caneta, pode trazer, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muita coisa de proveito aqui dessa live hoje. Amém, Laís. Obrigada. Eu quero já te agradecer pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. É uma honra para mim poder servir ao corpo de Cristo. E eu cumprimento a cada um dos irmãos que está aqui também para acompanhar. E espero que a gente possa tirar o maior proveito dessa live hoje. Ah, com certeza, que bênção, gente. O pessoal que tá entrando, gente, vai compartilhando. Eu creio que vai ser bênção essa live de hoje. Eu fiz até umas anotações aqui, porque eu falei, gente, eu tenho certeza que são algumas dúvidas que a gente tem. Então eu falei, eu vou anotar para não esquecer de perguntar. E eu já quero começar perguntando, Tati, assim, para quem não conhece, você é psicóloga, né? É cantora, é psicóloga, ela é ministra da palavra, porque ela prega e prega muito, gente, é uma bênção. Glória. Para quem também não conhece, você é membro da ADVEC, né? Isso. Eu pertenço à ADVEC no Rio de Janeiro, Pastor Silas Malafaia, mas no momento eu estou morando na cidade de Salvador, na Bahia. Porque Olha meu que esposo é bênção. militar e ele foi transferido. Então, aqui na Bahia, em Salvador, nós estamos congregando na Igreja Batista Missionária Ágape. Pastor Divânio Ah, que Rocha e pastora bênção. Varesca. Que bênção! Então, assim, só para o pessoal conhecer melhor um pouco, né? Muita gente aqui já deve ter ouvido a Tati, ela tem CDs, depois vocês vão lá, procura a gente nas plataformas digitais, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é muito bom. Então, Tati, assim, muitas pessoas não sabem que você é psicóloga, né? E eu gostaria, assim, que você explicasse pelo ponto de vista da psicologia, porque, assim, a gente ouve-se muito falar sobre depressão, sobre as doenças da alma. Às vezes é um assunto um pouco discutido, principalmente no nosso meio cristão. Apesar que esse ano eu tenho visto bastante o pessoal abordando o assunto, falando um pouco mais, mas, assim, ninguém vai tão profundo na raiz da situação para entender melhor o que que é a depressão. Que, às vezes, por nós mesmo, que não sabemos lidar, é algo que a gente deveria entender e compreender melhor, que é algo que faz parte da nossa vida, não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? Como todo mundo pensa, é frescura. Na verdade, não. A gente entende hoje em dia, né? Quem procura, tem o Google para saber também, compreender melhor, que a depressão ela é uma doença da nossa alma, né? Pelo ponto de vista assim da psicologia, o que que é a depressão, assim, para o pessoal entender melhor? Depressão, ela é classificada como um transtorno afetivo, ou também chamado um transtorno do humor. Existem várias formas de se explicar o que é depressão, cada corrente vai falar alguma coisa, né? A psicologia ela é muito ampla, ela tem pelo menos 5 grandes visões, né? Só que é muito mais do que isso. E a visão que eu me apaixonei, assim, e sigo hoje é a terapia sistêmica familiar. Então, que tem todo um olhar específico sobre o assunto, né? Que é você ver a depressão não apenas como um problema individual, né? Como um problema intrapsíquico, né? Que diz respeito somente àquela pessoa, mas ver também como uma expressão do sistema, uma expressão sistêmica, né? Que aquela pessoa não existe grupo do eu sozinho, né? Sim. Nós nos relacionamos, nós nascemos num sistema que já estava em funcionamento antes da gente vir ao mundo, já tinha um monte de coisa acontecendo e a gente entrou ali naquela história, né? Começamos a fazer parte dali. Então, muitas vezes, pode ser ecos de coisas que vêm de bem antes da gente. E eu tô falando de questões de relacionamento, né? Gente, esse tema é tão amplo que a gente fica meio assim, meu Deus, por onde que eu começo a falar? Porque é muita coisa que tem a ver, né? Muita coisa. Sim. Mas ela, como você falou, Laís, a alma adoece. Assim como o corpo adoece, a alma também adoece.
E uma das formas da alma demonstrar sua dor é através da depressão. É através da depressão. Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar isso, porque já que a gente está aqui no nosso meio, né? Nosso meio evangélico, é um tabu muito grande, é um peso muito grande Sim, muitas vezes para a pessoa que está passando pela depressão, porque isso ainda nos nossos dias ainda não é ponto pacífico, não. Tem gente que se você disser, eu tô sentindo que eu tô deprimida, mas você não tem fé em Deus, mas você não ora, né? Porque você não vai fazer mais, tem que orar mais, tem que buscar mais a palavra. E aí a pessoa muitas vezes nem vai falar o que está sentindo, com medo da fé dela ser colocada em xeque. E ela diz: Não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu vou para a igreja, eu quero viver a palavra, né? Mas estou passando por isso. Então, assim como o corpo, por que a gente aceita, né? Que a gente fica com gripe, a gente fica com virose, né? Semana passada mesmo, né? O meu filho teve uma virose, uma infecção, deu uma crise asmática, ficou lá internado, depois passou para mim também, passou para o pai. A gente olha assim, não, normal, né? Ninguém vai colocar minha fé em xeque porque eu tô com gripe. Agora, se a minha alma está às voltas com alguma situação e eu tô querendo expressar a minha dor, né? Não tô sabendo lidar com isso. Então você não tem fé, você tem que orar mais, né? Então isso é uma coisa muito importante porque se impede muitas vezes as pessoas de buscarem ajuda. Isso faz com que elas se verdade. sintam envergonhadas, né? Se sintam mais para baixo ainda. Então a pessoa tá com Sim, depressão e ela não pode nem gritar, porque se ela gritar, se ela quiser pedir socorro, tem casos até, Laís, que a pessoa não pode nem procurar um psicólogo, né? E agora parece que eu vou, é. vou advogar em Não, casa fique à própria. vontade. Imagina. Vou advogar em causa própria, né? Mas não é, porque a nossa profissão ainda é muito vista assim, ainda tem muito estigma Sim, no meio evangélico, né? Não só no meio evangélico, gente, mas entre as pessoas em geral. É vista como, isso daí é para quem tem dinheiro para pagar, né? Eu não tenho dinheiro para isso, é muito caro. Ou então a pessoa diz, isso é coisa de gente maluca, isso é coisa de gente doida. Eu não tô doida. Pra que eu vou fazer terapia? Isso é coisa de gente doida. E não é, gente, é a melhor coisa do mundo. Imagina só, você pagar uma pessoa para ela ficar uma hora ali sentada te escutando, te entendendo, sem te julgar, né? E ainda te ajudando a encontrar soluções, as respostas que estão dentro de você mesmo, né? Então é muito verdade. bom você receber esse cuidado. E algumas pessoas são privadas se privam de receber esse cuidado por preconceito, por medo do julgamento, né? Enfim, por essa série de motivos que nós já falamos. Mas eu diria, e foi a forma como eu aprendi, e é a forma que eu mais acredito também, né? Que depressão, a gente olha e pensa que é tristeza, porque é a forma como Verdade. ela se manifesta. Então a gente diz, a pessoa que é deprimida, ela tá triste. Então qual é o problema dela? É tristeza. Aí você vai lá o quê? Tentar alegrar a pessoa. Vamos, fulano, levanta, bota roupa, vamos pro shopping, né? Tem gente que organiza festa surpresa, aquela coisa toda. E muitas vezes é um desastre, não funciona, porque não é assim, né, gente? Verdade. Também não, Verdade. a gente fala que é da alma, mas o corpo também está respondendo. É uma questão Sim, neuroquímica também. A química do cérebro está totalmente alterada, né? E aí me lembra porque lá na frente a gente vai falar de remédio também, né? Que o remédio é uma questão também que tem muito estigma, né? Mas eu aprendi e acredito que depressão não é tristeza. Ela se manifesta como tristeza, mas depressão é raiva. Raiva incutida, raiva guardada lá dentro, gente. É uma emoção que você não pôde falar, que você não pôde expressar, que você teve que engolir. E o que acontece toda vez que você engole emoção? Toda vez que você não consegue falar sobre o que você está sentindo,
aquilo vai fermentando lá dentro, sabe? Parece que eu Verdade. vejo a depressão como um ácido que você foi tomando e ela foi corroendo tudo por dentro, sabe? E ali você não tem energia para mais nada. Depressão é baixa de energia. Se tem um ponto em comum com as pessoas que passam por depressão, é isso. Você não vai ver a tristeza nos olhos, né? Muitas vezes. Às vezes a pessoa tá rindo, tá feliz, né? Ela tá brincando, ela não parou de trabalhar, ela não parou de pregar, de ministrar, né? Porque, gente, os servos de Deus, aqueles que ministram no altar, inclusive, também podem ficar deprimidos. Isso, Sim, gente, eu não deveria ter falado isso aqui, né? Que isso era só um segredo para nós e para a internet inteira. Mas quem trabalha, quem está na linha de frente, muitas vezes fica deprimido. E muitas vezes não pode falar, porque fica com medo do preconceito, medo do julgamento, né? Então, o que que acontece quando você tem aquela emoção e você teve que engolir? Quem nunca escutou aquela expressão engolir sapo, né? Eu tive que verdade. engolir sapo, né? Eu fiquei com uma raiva, eu queria ter quebrado tudo. Vamos falar português claro aqui, né, gente? Eu queria ter quebrado tudo, mas não fiz, não falei, porque aí se eu falasse, o que que iam pensar de mim? E aí, aí fulano é hipertenso, podia ter o outro lá já teve infarto, então você fica quieto. Você engole aquilo dali. E, gente, quantas vezes isso começa lá na infância? Verdade. Lá na infância. Aí a pessoa, desde pequenininha, ela tá engolindo, engolindo, engolindo. Aí cresce, vira adolescente, continua engolindo. Aí começa a ter as primeiras decepções. Decepção amorosa aqui, decepção com a amizade ali. E ela engolindo, engolindo, engolindo. E o que a gente quer que aconteça? O que a gente acha que vai acontecer se a gente fica tomando aquele veneninho dia após dia? Porque aquela emoção, não tem problema você sentir raiva, gente. Não tem problema nenhum sentir raiva. Só sente raiva quem é humano. Tem gente que diz, eu não sinto raiva. Aí eu me preocupo. Eu me preocupo, aí sou a pessoa que É, diz, não tem como. Uma hora ou outra na vida vai sentir, não tem como. não é? Fica o dia inteiro na fila de um banco pra ver se você não fica com raiva, Sim. E a raiva, né? ela é uma das emoções que a gente manifesta e ela tem uma função importantíssima. A raiva, ela serve para te mover contra as injustiças. A raiva, ela serve para você ver uma injustiça, você ver uma coisa que você não se conforma e transformar aquela coisa, mudar aquela coisa, se levantar, né? Já foi comprovado, por exemplo, vou dar um exemplo, que o choro do bebê, ele produz raiva no adulto. O Nossa, choro, olha. já viu aquele choro? Uá! Uá! Ele deixa o adulto em alerta, que é para o adulto levantar e fazer alguma coisa para aquele bebê. Imagine se quando a gente escutasse um recém-nascido chorando. Ah, eu tô falando, gente, vocês sabem, né? Quem tem um bebezinho em casa ou já teve, sabe como é que é aquele berro mesmo, né? Aquele que, meu Deus, tem hora que parece que não vai parar, né? Imagina se a gente escutasse isso e sentisse. Travou aqui um pouquinho, deixa eu ver, acho que é a minha, gente. Ou é a dela? Vamos ver aqui. Acho que travou a dela. Mas, gente, enquanto vocês estão aqui, o pessoal que está assistindo, vai compartilhando aqui, gente. Daqui a pouco já volta. Ih, saiu. Acho que a conexão dela caiu, gente. Vou ver se ela tá aqui. Vou chamar ela de novo. Isso é normal, gente. Esse horário aqui, as lives estão bombando. Então, sempre acontece isso. Voltou. Oh,
Gente, eu continuei falando, porque eu falei, não sei se foi o dela ou se foi o meu que travou na dúvida. É, a gente acaba confundindo, né? Mas eu tava falando sobre o choro do neném, né? Do Que é neném, para isso. mover aquele adulto a fazer alguma coisa por ele, né? Imagina se a gente escutasse aquele choro e não fizesse, e sentisse maior tranquilidade. A gente ia ficar lá parando. E o bebê gritando, e a gente, ai, que Verdade. gostoso ficar aqui escutando esse choro, né? Não, não é assim. A gente quer resolver o problema pro neném parar de chorar. Atender a necessidade dele. Raiva é para isso. Com raiva, você tem que aprender a dar um destino para ela. Isso é importante, gente, porque está relacionado à depressão. Verdade. Porque quando a gente Isso que você tá falando escuta... é muito interessante, né? Porque, assim, normalmente quando a gente sente raiva, a gente já pensa que é algo ruim. E, na verdade, assim, a gente, parando para pensar nessa analogia que você fez aqui, a gente traz a reflexão que realmente, poxa, né? De certa forma, é verdade. A gente precisa, né, fazer alguma coisa com isso e não deixar isso dominar para o lado ruim, mas fazer evoluir, né, para o lado que É, seja bom, para resolver aquela situação. usar a raiva como um recurso. Um Sim, recurso para a vida. As emoções estão na gente. Elas fazem parte da nossa vida, elas estão a serviço da vida, verdade. né? O que não pode? É a gente pegar as nossas emoções e colocá-las a serviço da morte. Aí não dá. Mas quando elas Isso. estão a serviço da vida, da manutenção da vida, tá ótimo. Isso é saudável. Então, o que acontece? A raiva, e fica também uma outra questão. Porque as pessoas vão dizer assim, mas é para se irar ou é para não se irar? Porque ira é obra da carne. Ai, meu Deus, e agora? Mas a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Ué, então pode se irar? Não pode se irar? Então aqui a gente está falando de níveis. Quando diz que ira é obra da carne, está falando da raiva usada como sendo canalizada para obras de morte. Ali não. Para matar o inocente, para assaltar, para violentar, para quebrar, fazer quebradeira, gritarias, coisas que a palavra condena, certo? Mas a palavra diz lá: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então quer dizer, Jesus está dizendo: olha, fiquem irados, mas dá um lugar para a ira. O que é dar lugar à ira? Dá um espaço delimitado para ela. Diz assim, ó, você vai ficar aqui, ó. Você só pode ir até aqui. Entende? Você tem que dar o destino certo para ir. E aí a gente tem que aprender a canalizar essa ira de uma forma que seja de preferência socialmente aceitável. Que seja socialmente aceitável, né? A gente tem que ser capaz de conversar sobre as nossas insatisfações, uma coisa que a gente não goste. Mas para a gente poder falar isso, a gente tem que sentir a liberdade do amor. Sim. E onde tem medo, não tem amor. Quando a gente Nossa, está que num forte. ambiente de amor, a gente consegue falar. Já viram que tem gente que é assim? Verdade. Pode falar para mim. Se você não gostar de alguma coisa, pode falar para mim. Me fala. Não gostou do que eu fiz? Pode falar. Aí você vai lá e fala para aquela pessoa e se arrepende de ter falado. Porque ela falou para você que podia falar, que ela não ia ficar chateada, mas ela ficou. E aí você vê, não tinha tanta liberdade assim para conversar como eu achava que teria. Que tinha, Então, assim. por causa do medo de perder o amor dos outros, por causa do medo de desagradar, o medo de perder o pertencimento, a gente engole aquela raiva. E vai engolindo, 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 e ela vai represando lá dentro. Então, vocês imaginem a depressão como aquela represa que está rachando, sabe? E que está inchando aquela pessoa por dentro, e aquela raiva que já está se transformando em amargura, tirando a esperança daquela pessoa de ver dias melhores, de seguir em frente, porque ela está tão pesada. Imagina, ela está engolindo, 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 engolindo.
ela está com tanto peso na alma dela, de tudo que ela engoliu, de toda a raiva que está ali fermentando dentro dela, que ela não consegue andar. Ela se sente paralisada. E aí aquilo começa a sugar toda a energia de vida dela. Aí aquela raiva que ela engoliu se volta contra ela mesma. E que raiva é essa, Tatiana? Misericórdia. Sei lá, gente. Cada um tem a sua. Sei lá. Aí é na terapia que a gente vai descobrir, Laís. Vai entender o que é a raiz, né, do problema. Porque aí cada pessoa vai ter uma história diferente. Tá com raiva de quê? Raiva de quem? O que não foi dito? Aí eu quero saber lá na terapia. O que você deveria ter dito ou poderia ter dito, mas não disse? Não disse por medo, por vergonha, ou está pressentindo algum perigo de um rompimento, de uma separação. Entende? E aí você vai engolindo, engolindo. Mas, gente, o boleto vem para pagar, gente. O boleto chega. Por isso que a gente tem que olhar para a nossa vida emocional. A gente tem que cuidar dela. Assim como a gente vai e cuida do nosso corpo nas diversas especialidades, a gente também precisa olhar para as nossas emoções. Então, a depressão seria, na minha visão, isso aí. Tá? Coisas que eu não disse, coisas que eu não falei e foram me deixando raivosa. E eu fui engolindo, engolindo, engolindo. E agora, como é que eu coloco para fora? E é interessante que a pessoa, quando chega na terapia, gente, muitas vezes ela não sabe por onde começar. Isso aqui fica uma dica. Às vezes as pessoas não querem vir buscar terapia porque elas falam assim, eu não sei nem por onde vou começar a falar. Porque já é tanta coisa, já foi tanta coisa que foi misturando. E aí eu falo, não precisa se preocupar com o que você vai dizer. A gente puxa, o fio que der, a gente puxa e vê aí onde é que dá. O que é importante é você dar o primeiro passo. Você marca a consulta, gente. Só marca. Não precisa fazer terapia, não. Não precisa vir fazer terapia. Você só precisa marcar a primeira consulta, só isso. E comparecer. Pronto. Já começou. É isso que você falou a respeito dos sentimentos que a gente guarda. Isso é bem interessante, porque você é melhor que ninguém vai poder avaliar o que eu vou falar aqui. Certa vez eu li um artigo falando em relação à primeira infância. E assim, eu falo porque eu me preocupo muito com isso. Porque no dia a dia a gente tem uma vida muito agitada, muito corrida, a gente trabalha, tem que, né, cuidar das crianças, aí é marido, e é tudo, é igreja, tudo misturado, né? Então assim, fica aquele turbilhão de sentimentos, de emoções, e às vezes você tá estressado, tá desgastado e vai guardando. E é aquilo que você falou, a gente vai somatizando, chega uma hora que a gente não consegue lidar com isso, né? Então assim, a questão da primeira infância, às vezes a gente vem já com uma bagagem da nossa infância, porque talvez os nossos pais, os nossos avós, né, não tinha esse entendimento como a gente está tendo hoje, de estar conversando, abrindo um pouco mais esse assunto aqui, e a gente vem carregando, né, aquela bagagem lá de trás. E a primeira infância, o pessoal sempre fala, assim, né, o pessoal da área mesmo da psicologia, que os primeiros 7 anos, parece, né, é o que a criança vai levar para o resto da vida. Ali é a base de ensino, né? E a gente, às vezes, não se atenta a isso, né? Eu tenho me policiado muito como mãe, porque, às vezes, assim, eu tenho 2 crianças pequenas, então a gente perde um pouco das estribeiras, mas a gente tem que pensar um pouco, assim, a minha forma de tratar o outro, né? Por isso que o próprio, né, Jesus na Bíblia fala, né, que a gente deve amar nosso próximo como a nós mesmos. A gente tem essa visão de percepção, né? Poxa, eu vou estar ferindo alguém, porque às vezes a pessoa não é madura o suficiente para lidar com as emoções como eu tenho essa habilidade de lidar, né? Você já tem um entendimento maior, mas talvez outra pessoa não passou coisas que você passou, porque a vida vai nos moldando, né? As situações. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente não é vítima da vida, né? Que é a vida, a gente está sujeito a qualquer coisa. Então, a gente está sendo moldado, aperfeiçoado. Então, a gente, às vezes, não sabe lidar com um sentimento ou com outro. É legal o que você falou, tipo, se eu não estou conseguindo lidar com aquilo, alguém que possa me parar para ouvir, peraí, deixa eu ver aonde que eu estou errando, o que está acontecendo, né? Onde que surgiu a raiz do problema. É muito interessante, porque a gente falando sobre isso, a questão do relacionamento.
conjugal mesmo, entre marido e mulher. Às vezes acontece de você ter uma briga com o seu esposo. E quem é casado aqui vai entender. Porque as mulheres guardam, gente, a gente guarda aquele fato de 1900 e bolinha para usar quando for favorável, né? A gente não esquece. E às vezes, qualquer discussão que tem, a gente volta lá naquele assunto. E isso começou a acontecer comigo. Não que assim, né? Todo mundo tem suas diferenças, mas eu comecei a perceber que todas as vezes que eu com meu marido a gente entrava em algum atrito assim de discussão de alguma coisa, a gente voltava naquele ponto. Eu comecei a pensar, falei, poxa aí, peraí. Eu falei, o problema é que é outra coisa que tá acontecendo e eu tô vindo lá de trás. Então a gente vê que às vezes a gente traz uma carga que vai somatizando e nem a gente entende o porquê que a gente tá agindo daquela forma. Então isso que você falou é muito interessante, né? Essa raiva, é isso que a gente tem, a gente parar para pensar e usar ela de uma forma que faça a gente crescer, que faça a gente se desenvolver, fazer a nossa mente ser renovada, assim como lá Paulo fala em Romanos, que ali naquele contexto fala a respeito do corpo de Cristo. Mas assim, a gente sabe que a gente, como corpo de Cristo, a gente precisa estar em desenvolvimento, não apenas no nosso espírito, mas a nossa mente, o nosso coração, né, está em desenvolvimento. E não ver a depressão, como você falou, né, como um tabu. Porque assim, na verdade, a gente faz associação de depressão, de problemas da alma, né, da mente, com loucura. Né? Eu não sou louco, como você mesmo falou, né? Não sou louco, eu não vou no psicólogo, eu não tô louco, imagina. Então, assim, gente, não tem nada a ver com isso, né? É como ela falou, a questão da gente sentir uma febre, ter algum problema no nosso corpo, a nossa mente adoece também, porque a gente não sabe lidar com as emoções. E uma vez, Tati, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, sobre esse assunto, que eu ouvi numa outra live que você fez, e eu procurei, eu não achei, depois se você puder me passar o link, eu gostaria de assistir essa live completa. Que você fala a respeito do nosso cérebro, como que ele reage. Eu lembro que você falou que são vários hormônios agindo ali, que é uma explosão química. Não sei se você lembra dessa live que você fez, eu também não lembro com quem que foi. E eu falei, gente, é verdade, a gente precisa entender isso, né? Que às vezes a nossa tristeza, aquilo que a gente está passando, está acontecendo na nossa mente. Né? É dentro da nossa mente. Então a gente precisa, né? Entra até a questão que você falou do remédio. Às vezes a gente procurar um profissional para nos orientar, porque a gente fica perdido, a gente não sabe dentro da gente mesmo, né? Então, se a gente às vezes não consegue se enxergar, como que a gente vai achar uma saída? Né? E é muito válido, gente, a gente desmistificar essa questão de associar o psicólogo, a psicologia, não, é falta de fé, imagina, não precisa, eu vou orar. Falta não, de Deus. Muito pelo contrário. É isso que a gente escuta muito, vai orar, né? Vamos orar. Não, não é assim, gente. A gente precisa entender, compreender que o próprio Deus, ele nos fez corpo, alma e espírito. Então, os três precisam de cuidado. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Precisa de manutenção, né? E a consequência do pecado nos gera essas situações mesmo. É a consequência do erro lá no Éden, né? Então, isso faz parte da natureza humana. A gente não pode pensar como algo, até questão, né? O pessoal mais pentecostal já endemoniza, né? Não, isso daí vamos orar para Deus repreender. E na verdade não é bem isso, gente, né? Então isso que você tá falando, Tati, é muito interessante para o pessoal poder entender melhor e compreender melhor, né? Como é que funciona isso na nossa mente, né? Como que a gente pensa, porque às vezes a gente pensa, não, eu tô louco, imagina. E é algo que a gente não percebe, como você falou também, né? Que assim, a pessoa às vezes tá feliz, tá sorrindo, e a gente não percebe. Então, assim, tem algum também detalhes que a gente pode prestar atenção, alguns sinais que a gente pode olhar e falar assim, opa, peraí, alguma coisa tá diferente, eu tô sentindo, pra gente poder ter essa percepção, ter esse acolhimento, né, de fazer a pessoa refletir, né, porque às vezes alguém tá com depressão, a gente tem medo de perguntar, nossa, você tá bem? E às vezes essa abordagem vai fazer a pessoa, peraí, alguma coisa tá acontecendo comigo. Então, existe, Tati, assim, pra gente dar uma dica aqui pro pessoal, algum sinal evidente que a gente pode acender a nossa, vamos dizer assim, a nossa lanterninha pra gente ficar atento, né? E poder vir orientar, conversar com a pessoa pra, talvez não assim, de forma profissional, mas pelo menos para poder dar uma luz pra pessoa procurar uma ajuda profissional. Quando a gente tá aqui falando depressão, gente, mas quando a gente fala depressão, a gente está falando de uma forma muito geral, né?
Sim, bem Porque extensa, né? o que que acontece? A gente tem níveis de depressão. Então, a Sim, gente tem o que a gente chama de episódio depressivo. O episódio ele pode durar, por exemplo, assim, uma semana, alguns dias, entende? E depois acabou. Depois a pessoa volta à vida normal. Aí esse episódio, ele pode ser leve, ou seja, a pessoa só passou alguns dias se sentindo para baixo, com baixa autoestima, né? Sem muita confiança, sem energia, mas depois passou. Pode ser moderado ou pode se tornar grave. Então, a gente tem essa questão da duração. O que que determina se uma pessoa está com o transtorno depressivo ou não? É a duração dele. Há quanto tempo essa pessoa está assim? E a gravidade, ela vai sendo marcada por leve, moderado, grave. O leve, ele não compromete ainda a vida social da pessoa. Então, ele é muito fácil de ser mascarado também. Então, uma pessoa do seu lado no trabalho pode estar passando por um episódio depressivo e você não saber que ela está passando por aquilo, né? Mas você já vai ver que a pessoa perde um pouco o interesse por algumas atividades, né? Às vezes vai querer dormir mais. Tem gente que é o contrário, tem gente que perde o sono. Então pode dormir muito ou pode ficar com insônia, né? É como se a vida já estivesse ficando meio cinza. Aí já não vê graça em alguma coisa aqui, outra ali. Às vezes perturbação do apetite também, né? Ou come demais, ou perde o apetite, já não quer comer. E vocês veem que não é igual para todo mundo? E é, ali você tem muito de você conhecer a pessoa, né? Tem a gente que, quando a gente cria intimidade com uma pessoa, a gente meio que já olha e fala assim: você tá diferente. Peraí, o que que tá acontecendo com você? Gente, aí a importância da gente conviver com os nossos filhos de verdade, olhar nos olhos dele, porque os sinais estão ali. Às vezes muito sutis, mas eles estão, né? Depois é outra coisa que a gente pode falar, que é essa questão da infância também, né? Na infância também pode ocorrer episódio depressivo. Quando sim. já dura meses, aí já não é um episódio. A gente fala que a pessoa já está vivendo uma fase depressiva. Aí pode durar, gente, 6 meses, né? E ali o que que é como é que já começa a ficar mais grave? Aí a pessoa já não consegue mais trabalhar, ela já não vai mais à igreja. Você vê que ela não vai mais à igreja, ela some do culto, tem dificuldade, você chama, vamos pro congresso, vamos para isso, vamos para aquilo. Eu não quero, hoje não dá, hoje eu não posso. E ela quer ficar ali sem fazer nada, porque ela não tem energia para fazer nada. Entende? Ela perde o prazer das coisas. A depressão faz isso. Você já não encontra mais prazer nas coisas. Coisas que te davam muito prazer, você já não quer mais fazer. E ali a pessoa vai tendendo a zero, lembra? Ela é baixa de energia. E a energia vai tendendo a zero, gente. Vai baixando, 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 baixando. E vocês sabem o que é energia zero, né? É morte. Por isso que depressão a gente tem que ficar de olho e não considerar frescura, porque ela é uma das grandes causas do suicídio, é a depressão. Se ela estiver com uma gravidade maior, e aí essa gravidade a pessoa já, muitas vezes, já não quer mais nem tomar banho, gente. Ela já não consegue mais cuidar dela, nem com o cuidado básico, né? Tomar banho, escovar os dentes, trocar de roupa, ela já não consegue mais limpar a casa. Outro dia eu tava vendo o canal de uma moça que faz limpeza e ela tava falando que é uma moça que é fora do Brasil, ela faz limpeza fora do Brasil, e ela estava mostrando as casas que ela faz limpeza de pessoas que têm depressão, que já não conseguem mais limpar a casa.
Aí fica tudo desorganizado, porque ela já não consegue se ligar com a vida. A depressão, ela parece que é uma tendência para a morte. É como se a pessoa estivesse circundando a morte, abraçando a morte, se entregando para a morte. Ela não está vendo mais o colorido da vida. Ela deixou de olhar para frente, deixou de se conectar com a vida e com tudo que leva para a vida. Entendem? Isso aí é um outro assunto até que a gente vai falar outro dia. É bem extenso. Mas assim, nessa gravidade é atenção total. Porque o risco da pessoa cometer um suicídio nessa fase é muito grande. E o que acontece com a questão do remédio? Bom, se você olhar assim, por que essa pessoa está deprimida? Gente, é muito difícil falar. É porque ela perdeu tudo que tinha. Tá, mas espera aí, como é que ninguém chega do nada nisso aí? Tá bom? Ninguém chega do nada. Por que tem pessoas que perdem tudo e dizem: "Não, vambora, vamos pra frente, eu vou conquistar de novo, vai dar certo"? E por que essa pessoa, o que significou? Não são as coisas, gente. É o significado que aquela vivência teve na vida daquela pessoa. É o significado que aquela perda teve para ela. Entende? E isso é uma coisa que já vem desde muito antes sendo construído. Então, a gente considerar essa questão cerebral mesmo, né? A química do cérebro está alterada, porque é isso que acontece. Ah, mas Tatiana, foi um problema da alma. Mas altera. Tem a questão da somatização, como você falou. Em alguns casos pode aparecer somatização, a pessoa fica cheia de mancha roxa, né? Já dá outros problemas no corpo. Enfim, pode aparecer de qualquer forma. Pode aparecer na forma de qualquer coisa, né? Sistema imunológico baixa. O remédio, ele é muito importante. Muito importante. Se eu recebo alguém que está numa forma grave de depressão, veio buscar ajuda, a primeira coisa que eu pergunto: você tá fazendo acompanhamento médico? Se não estiver, eu vou encaminhar para o acompanhamento médico, eu vou encaminhar para o psiquiatra. Ah, meu Deus, o psiquiatra não, porque não posso ir para o psiquiatra, isso é coisa de gente maluca. Gente, não, ele é um médico como qualquer outro. Ele é um médico que está ali capacitado. Deus deu sabedoria para ele, Deus deu sabedoria para a medicina, sabedoria para os farmacêuticos desenvolverem remédios, para os biólogos desenvolverem remédios que vão nos ajudar a ter vida, gente. A fé e a ciência, elas não estão competindo, não. A fé e a ciência, elas se unem contra o mesmo inimigo, doença e morte. Os remédios querem combater a morte e a doença. Jesus também. Jesus também veio para combater morte e doença. Então, se Deus tem dado esses instrumentos para a gente, por que não vamos usar? Sabe o que eu tenho visto, Laís? Muitas vezes as pessoas, elas dizem assim: não, eu não vou para o médico, eu não vou para o psiquiatra, eu não vou ao psicólogo, porque eu creio que Deus pode me curar. Ele pode curar. Ele cura. Toda boa dádiva, diz a palavra, todo dom perfeito vem do alto. Todo dom de Deus, todo dom, tudo que é virtude vem do alto. Mas quem decide a forma como vai agir na nossa vida é Deus. E a gente fica dizendo para ele: não, o Senhor tem que me visitar agora dentro do meu quarto e tem que me tocar com a sua mão de poder e eu tenho que sair daqui curada agora. Tem que ser aqui diretamente. E se Deus decidir que Ele quer usar um médico para te curar? É assim que Ele vai fazer. Então, enquanto você não marcar a consulta e encontrar com esse médico, você não vai receber a resposta da sua oração. Por quê? Porque é assim que Deus decide. Se Ele quiser te curar lá no teu quarto, no teu cantinho da oração, Ele pode fazer, Ele faz o que Ele quer. Mas se na soberania dele, ele decidir que você vai passar por todo um processo de tratamento, você vai passar e você vai ter vitória. E aí você precisa ter humildade para se submeter à potente mão de Deus, se submeter a essa vontade de Deus, porque
ele já tem dado esses recursos pra gente. E a gente tem que glorificar, a gente tem que ficar feliz. Então, já aconteceu, né, de vir pessoa com depressão e dizer, olha, dependendo, vai tomar um remédio primeiro, vai lá com o médico, porque o remédio ele ajuda muito a restabelecer aquele equilíbrio neuroquímico. Então, o médico vai dar um remédio, estou falando uma linguagem bem popular, que vai, aquela energia que estava lá para baixo, vai elevar esse nível de energia. E aí você vai, meu Deus, senti até uma melhora agora. Aí você, meu Deus, tem que lavar roupa. Meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você já começa a se ligar com a vida de novo. Entende? Só que aí esse remédio pode botar você para cima demais. Então o que que ele faz? Ele dá um outro remédio que é para ajudar a equilibrar. Então um bota você para cima e o outro dá uma amenizada para não ir muito, senão você vai ficar muito eufórica também, muito agitada, não consegue nem dormir. Pode ver que geralmente é assim que os médicos fazem, falando aqui numa linguagem bem assim, tranquila que todos possam entender. Então, essa questão que eu falei, tem episódios, tem fases, tem níveis, leve, moderado, grave. Às vezes vem com o mais grave mesmo, pode vir até com alucinação, a pessoa ouvir coisas, ver coisas. Enfim, cada pessoa vai ter uma resposta. Agora, quando você perceber os sinais, eu acho que um sinal assim, que ele vem muito de cara e que você já, opa, liga o sinal de alerta, é essa baixa de energia que é constante. É como se a pessoa estivesse sempre cansada. Tem gente que pode estar vivendo episódio depressivo e nem sabe que está vivendo episódio depressivo. Entende? Aquela sensação de desânimo, de cansaço, e você olha assim, não tem motivo para eu estar assim. Não tem motivo, né? Não tem motivo para eu estar assim. Eu nem fiz tanta coisa hoje e tô me sentindo assim para baixo, cansada, como se estivesse carregando o mundo nas costas, sabe? Aquela sensação de peso o tempo todo. E, gente, uma coisa que é importante dizer. Tem situações da vida, Laís, que a depressão, ela até tem ela também pode ser considerada uma resposta adequada, como por exemplo o luto. Então, quando uma pessoa está vivendo um luto, ela pode desenvolver um episódio depressivo. Ela pode desenvolver. Já é esperado, entendeu? Que uma pessoa de luto vá passar por essa fase da depressão. Porque o luto tem fases. Então, quando você vê uma pessoa triste, para baixo, sem energia, não quer falar com as pessoas, não quer ver muita gente, ela está em luto, ela vai ter que passar por isso. Ela vai ter que elaborar isso. Ela está elaborando uma perda. Aí ela chora demais. E isso pode levar meses, né? O luto ele tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Você entende? Ela está deprimida, né? Mas ela está dando uma resposta adequada ao momento que ela está vivendo, que é de luto. Porque senão a pessoa, tá vendo? Você tá doente. Não, calma. Você não pode dizer para uma pessoa que está elaborando um luto, você não vai cobrar dela que ela saia pulando, entende? Que ela queira tá exalando vida naquele momento. Eu desconfiaria se fosse o contrário. Se uma pessoa que passou por uma perda não demonstrasse nenhum sentimento de tristeza, não, vambora, a vida que segue, é isso mesmo. Eu falei, opa, essa pessoa tá em negação. Essa pessoa ainda não entendeu o que aconteceu com ela. E aí, quando entender, meu Deus, sai da frente. Porque ela vai desmoronar. Entende? Então, tem momentos que... Quando é que é doença, vamos dizer assim? Quando é que é a depressão, como a gente fala, né? E quando é só uma fase, ou quando é só um episódio, né? Às vezes a pessoa está com humor depressivo, mas ela não tem depressão. Entende? A gente não pode sair botando o rótulo de todo mundo. Irmã, você está deprimida. Irmã, você está deprimido. Irmão, você está deprimido. Não, gente, calma, né?
Eu tenho aqui, olha aqui, esse aqui, ó, é o CID-10, olha, é o Código Internacional de Doenças. Isso aqui é só para os transtornos mentais, gente. Aqui tem um monte, tá vendo? Se você ler isso aqui, você vai achar que você tem todos. E você vai, meu Deus, eu tenho isso aqui, olha. Concentra, ó, um sintoma de depressão. Vamos lá. Concentração e atenção reduzida. Pronto. Quem é que anda distraído? Aí você, meu Deus, já tô com algum problema. Né? E não é bem assim, né? Não é bem assim no ferro e fogo. Pra gente diagnosticar uma pessoa, ela tem que ter vários sinais. A gente tem que considerar que quanto tempo esses sinais estão se manifestando, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos, porque uma vez que a gente coloca um rótulo numa pessoa, como é que tira dele? Como é que tira o rótulo, né? Bom, achei interessante que você falou, né? Então, lembrando dessa questão do remédio, né? Se tiver que tomar, gente, toma. Você não toma dipirona? Você não toma paracetamol? Quando você tá com febre, E dor de toma que nem cabeça? água, né? A gente, quando era criança, tomava essa infantil achando que era bala, Exatamente. Então, por que que você né? não vai tomar o remédio que o médico receitou para É você verdade. poder... O que que eu não acredito? O que que eu não acredito? Em automedicação, eu não acredito. Eu acho interessante, as pessoas não querem ir ao médico, elas não querem tomar remédio, porque diz que não precisa, que Deus vai fazer, mas elas se automedicam. Elas ligam lá para prima, para tia, para sei quem lá da família, que toma o remédio, fala: "Sabe, me dá só É, um comprimidinho, é porque essa noite eu tô sentindo que eu não vou dormir direito. Me dá só um para eu tomar, só para eu dormir." Aquele que começa com R, né, gente? Que termina com Will, né? Todo mundo gosta desse aí, né? O pessoal pega, vão tomar, não, porque aí a minha avó toma, eu vou pegar só um comprimidinho, mas só dessa vez, só para eu dormir, né? E aí você acaba se automedicando. Gente, não faça isso. Vocês vão. verdade. Isso, o cérebro entra em desespero. Ele fala: o que que essa pessoa está fazendo? Tudo que você manda para o seu cérebro já pronto, sabe o que que ele diz? Já está me mandando pronto, não vou produzir. Se você manda um neurotransmissor para ele, se você manda alguma química prontinha para ele diz: não vou produzir. Então você deixa o seu cérebro totalmente descompensado, né? Para tomar tem que ter critério e para tirar o remédio também, gente. Não tira o remédio do nada. O médico ele vai fazendo aquele desmame, né? Devagarinho, que é para o seu cérebro se reacostumar a ficar sem aquela substância. Aí o que que a gente vê as pessoas fazendo? Ah, já tô boa. Para de vez. Eu tomei uma semana, eu tô ótima. Então eu vou parar. Larga pra lá o remédio. E aí volta pior. Volta pior. Aí tem que aumentar a dose. Olha que loucura. Entende? Aí vai ficando assim, ó. Toma, não toma. Gente, isso é que é prejudicial. Eu sou completamente a favor do remédio quando o benefício é maior que o prejuízo. Porque todo remédio dá efeito colateral. Então, o benefício Verdade. dele vai ser maior do que o efeito colateral? Vai trazer um benefício maior para aquela pessoa? Toma, gente, vai te ajudar. É isso aí. Mas com acompanhamento médico. Psicólogo pode receitar remédio? Não pode. Só o psiquiatra pode receitar. E alguns remédios o neurologista ele também. Então, só o médico pode receitar, tá bom? E é Ô, Tati, não importante querendo te buscar. cortar, mas só para a gente poder Ai, pontuar aqui, fala para o aí. pessoal ver que quando o psicólogo encaminha para o psiquiatra, não é porque você tá louco, não, gente. É porque é só o psiquiatra que pode medicar. Vocês viram, né? O psicólogo não pode, é só o psiquiatra. Então, assim, é legal você estar falando isso pra gente, para desmistificar mesmo essa questão, né? Eu tô ficando doido, não vou, né? Não. É um acompanhamento, né? São vários profissionais ali que vão estar, né, engajado para poder estar te ajudando nesse processo, que você está entendendo melhor como é que funciona, como que a mente trabalha, né? Exatamente.
E aí entra de novo aquela questão do estigma, né? Tomo remédio, não tomo remédio, né? O que que as pessoas vão pensar de mim se virem que eu tô tomando remédio? Gente, sabe o que que eu falo numa hora dessa? Quem paga as suas contas? É você que paga os seus boletos. Ninguém vai lá na farmácia comprar remédio para você. Então você precisa fazer o que é melhor para você. Você precisa olhar assim: eu preciso desse cuidado, eu sou digna desse cuidado, eu mereço esse cuidado. Então eu vou me cuidar e vou ficar boa, porque o prognóstico é bom para quem se cuida. E não espere você chegar no pior estado para você procurar ajuda. Entende? Eu gosto de usar o exemplo da frigideira, né? Se a gente vai fritar um bife, alguma coisa ali, fica aquela gordura. Se logo que você acabou, você pegar e colocar água quente ali, com detergente e lavar, aquilo dali vai sair com muita facilidade. Agora, se você deixar 2 horas ela parada ali, já vai ser mais difícil de tirar. Se você deixar 3 dias aquela frigideira parada ali, vai ficar mais difícil de tirar. Quanto mais tempo passa, mais entranhada aquela gordura fica, mais dura ela fica, mais rígida ela fica. Então a gente não pode deixar as nossas questões emocionais, a gente não pode ficar empurrando com a barriga e esperar piorar, entende? Aí quando a pessoa já tá assim, eu não tô aguentando mais, eu tô à beira do precipício, eu tô quase me matando. Aí ela vai buscar ajuda. Então se você pode já detectar e buscar ajuda antes, por que não buscar ajuda? Sabe? Isso é o que eu mais escuto. As pessoas, nossa, eu tinha tanto medo de fazer terapia. Se eu soubesse que era assim, eu teria vindo muito antes. Se eu soubesse, era isso que a gente faz um medão assim da terapia, né? Se eu soubesse que era isso, eu teria buscado ajuda antes. Tem muita gente que fala isso. Ai, que pena que eu não busquei quando eu era adolescente, quando eu era jovem, né? Mas, gente, não tem... Outra coisa aqui, não tem data errada para você buscar. Você vai buscar na hora certa, na hora que você estiver preparada. Eu tenho certeza que você vai chegar na hora certa. É a hora que você está aberta para aquele momento. Então, se está na sua hora, se você está chegando, gente, sabe? Eu tenho que me cuidar mesmo. Vem, busca, não fica com medo não, né? Vai fazer bem. Mal não vai fazer. Verdade. Ah, com certeza não. E, gente, quem não gosta de conversar? É difícil, né? Porque, na verdade, a terapia é isso, né? Falar um pouquinho sobre a terapia, o pessoal às vezes acha assim, né, que vai lá, você vai ser tratado como um doido, porque eu já ouvi muita gente falando isso, né? Porque a gente às vezes acaba falando um pouco sobre o assunto, tudo, né? E às vezes eu gosto muito de pedir a opinião das pessoas, pra gente entender o que se passa na cabeça das pessoas. E eu acredito que a gente ouvindo e compartilhando também, a gente acaba desenvolvendo um ponto crítico, né, em relação ao assunto. Então, às vezes, quando eu comecei, né, com a intenção de fazer essa série de lives, eu perguntava pro pessoal, o que que você acha, né, sobre isso? O pessoal, não, eu vou lá, vai achar que eu sou doida. Eu falei, gente, mas vocês nem sabem como é que funciona, né? E, na verdade, é uma conversa, como você falou, né, do fiozinho. Eu até cheguei a ver uma época, um rapaz postou no Instagram um novelo de lã todo bagunçado, né? E como se fosse o pensamento da pessoa. E o psicólogo ia lá, tirava aquele fiozinho e ia enrolando para organizar aquilo. E na verdade é isso que você falou, essa bagunça que tá na cabeça, porque às vezes a gente tá com problema, a gente nem sabe a origem, né? Você tá com raiva, mas tá com raiva do quê, né? Ah, não sei, tô com raiva. Então, assim, na conversa, gente, o psicólogo, ele é estudado, preparado para aquilo, ele vai, poxa, ó, a raiva dele, eu tô vendo que ele tá tocando muito nesse assunto. Então, pode ser que a origem do problema seja isso. Então, a terapia nada mais é do que você encontrar dentro da conversa, como se fosse, até brinco, né? Eu falo que a terapia, ela é como se fosse igual quando você vai assistir série de suspense. A gente às vezes tá lá, nossa, quem será que fez? Quem será que, né, que matou o fulano de tal, isso e aquilo?
aquilo. É uma charada para o psicólogo, não deixa de ser, porque você fica ali, peraí, ele tá tocando nesse ponto. Não, peraí. E no final fica bom para os dois lados, porque para o psicólogo que conseguir identificar e para a pessoa que vai começar a fluir as coisas na vida, né? Na mente da pessoa. E com certeza, gente, eu tenho certeza que só o fato da gente conversar já alivia muito. Imagina você, através de uma conversa, descobrir a raiz daquilo que está te causando algum transtorno, algum mal, né? Porque a gente sabe que isso faz parte, né? Como a gente falou, né? Não se sinta assim, ah, eu tô com um problema, não, né? Às vezes a gente tem um problema que a gente não sabe lidar. E Deus, como você falou, né, Tati, que Deus, a fé e a ciência, elas não estão separadas. Até porque o próprio Deus fala na palavra, né, que a natureza, ou seja, tudo que ele criou testifica das obras deles. Então, assim, a ciência foi dada por Deus, o conhecimento é dado por Deus. Então, a gente tem que tirar isso da nossa mente, de que, ah, não, é coisa de louco. Não, imagina, eu sou crente, essas coisas não é para mim. Não, gente, E não se também, separa. Laís, também, Laís, Pode falar. eu vejo que é o seguinte, eu falo para as pessoas que começam a terapia, você não está fazendo isso só por você. Sim, Os maiores beneficiados disso serão seus netos. verdade. Porque As você pessoas está ao ali, redor. você está mudando o legado, sabe? Você deixa para frente. Quando a gente está envolvido a depressão, as nossas dores emocionais, a gente sempre está remetendo ao que veio antes da gente. Está sempre remetendo ao Verdade. que a gente sofreu, a um legado que muitas vezes a gente recebeu de dor, de tristezas, de ansiedades, de coisas que não ficaram bem resolvidas. Então você já imaginou você ter a oportunidade de trabalhar a sua história e a partir dessa história você já deixar um outro legado? Você elevar o teu nível de diferenciação e você já viveu uma história diferente com os seus filhos e, consequentemente, ver isso nos seus netos, né? Uma vez eu recebi uma senhora, porque eu atendo pessoas de todas as idades, e ela já tinha quase 60 anos, e ela falou assim para mim, Tatiana, foi assim, que bom, porque ela veio dizendo, eu vim muito tarde, sabe? Com aquela sensação de que já tinha perdido boa parte da vida. E eu falei para ela: não, você chegou cedo. Você veio aqui pelos seus netos, que ainda nem nasceram ainda, ela nem tem netos. Gente, aquilo iluminou aquela mulher. Ela falou: eu vou ser uma avó muito melhor do que eu seria antes. Eu vou ser uma avó totalmente diferente para os meus netos. Eu falei: isso mesmo. Então, sabe, aquela alegria de ver aquela dor pode ser resolvida aqui, ela não vai mais passar adiante. Isso é poder, gente. Isso é poder. Quando a gente fala sobre as dores que a gente vive, é como eu falei, fala-se muito do que recebemos, né? E aí aquilo que você falou, Laís, né? Que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles não tiveram muita oportunidade, né? A vida era tão difícil que não dava tempo para parar, sentar e chorar, não. Verdade. Quando a gente vai fazer muitas vezes o genograma dos pacientes, que a gente vai ver quem era a mãe, quem era o pai, quem eram os avós, os bisavós, a gente vai ouvir histórias muito tristes lá para cima. Muitas vezes a gente vai ver, ai, teve 12 filhos, sabe? E esse aqui morreu disso, morreu daquilo outro. E essa mulher sempre quieta, sempre calada, sempre ali, porque não dava pra parar e chorar, não, gente. Tinha que seguir a vida. Era assim, sabe? E eles não tiveram, mas eles fizeram o melhor que eles puderam. E quando a gente olha para eles com gratidão e diz assim, peraí, tá na minha vez, mas olha os recursos que eu tenho. Quantas pessoas lutaram que vieram antes da gente para que a gente tivesse uma série de comodidades, uma série de tecnologias que hoje nós desfrutamos, né? Então, os estudiosos da psicologia, que em 1800 e alguma coisa estavam lá fundando o primeiro laboratório de psicologia do mundo, vê como é recente? 1800 e alguma coisa, é muito recente, entende?
E hoje nós estamos aqui falando de psicologia, falando das descobertas que têm sido feitas desde então. Hoje nós estamos usufruindo disso. Então, por que não aproveitar para que a gente possa deixar esse legado menos ansioso, para a gente fazer uma boa Verdade. filtragem, né, para aqueles que vêm depois da gente? Verdade. Nossa, gente, olha, não dá nem vontade da gente encerrar a live, né? Eu só queria deixar aqui aberto para quem tiver alguma dúvida, gente. Quem quiser saber a respeito um pouco mais do assunto, tiver alguma dúvida, digita agora. Para a É, gente poder já ir para a fase final, né? Porque querendo ou não, a gente já falou 1 hora aqui, Tati. Não quero prender você nossa, também. Eu sei que você também tem criança pequena, né? E mãe é assim, gente, a gente é requisitada 24 horas, porque a gente dorme, mas estamos ali e atentas, ainda né? assim é muito pouco. Verdade. 24 horas ainda Então, assim é muito pouco. exatamente, é mesmo. Não, mas é o que eu falo pro pessoal, gente, é tão corrido, né? Tão corrido. Isso daí também acaba refletindo na nossa vida, né? É como um fator que a gente pode, vamos dizer assim, que nos deixa a depressão, porque a gente acaba não conseguindo dar conta, tem gente que às vezes se frustra por não conseguir executar, principalmente as mulheres, porque a mulher trabalha, mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, tem que levar os meninos para escola, tem que buscar, tem que estar na igreja, né? Daí tem o grupo das irmãs lá, quem faz parte, né, dos grupos das igrejas de louvor, de estudo, palavra, tá lá. Então, assim, a gente às vezes não tem tempo pra gente. E é um tempo que a gente precisa ter, né? Necessário pra gente Isso, poder. isso, Laís, Pode está falar. falando, desculpa, é importantíssimo, porque a Imagina. gente a gente está vivendo numa era, né, onde a tecnologia, né, ela está aproximando quem está longe e muitas vezes afastando quem está perto, numa Verdade. sociedade onde performance é tudo, onde já tem um perfil assim todo montadinho sobre como você tem que ser, como você tem que agir, o que que você tem que fazer Verdade. para você ser aceito. E muitas vezes você percebe que o seu jeito não se encaixa naquele perfil, que é um perfil mais agressivo, né? De vai à luta, tem que conquistar, né? Você tem que fazer acontecer. E muitas vezes não é o temperamento daquela pessoa, não é o jeito daquela pessoa ser assim. Então, uma sociedade que cobra Verdade. muito performance, sabe? Quanto que Exatamente. você já conquistou, quanto que você já tem, quanto que você já ganhou, né? Se você não tem essa agressividade, muitas vezes é porque você é parado e o, a cobrança por se encaixar em um perfil e por dar certos resultados, muitas vezes pode fazer com que a pessoa adoeça. Isso é muito verdade. Verdade. Verdade, a gente acaba se frustrando, porque a gente, principalmente Sim. assim, o Instagram, né, que é muito visual, né? O Facebook nem tanto, até tem, mas é mais o Instagram. É, muitas, principalmente as mulheres, né, olham assim, nossa, olha, fulano, assim, eu não consigo dar conta. Eu confesso pra você, há muitos anos atrás, assim, tipo, muitos anos, uns 7 anos atrás, eu ficava assim, eu tava nessa fase, assim, de, nossa, mas fulano, né? Então a gente tem que entender que cada um tem o seu ritmo. Cada um tem sua vida. A gente busca, é claro, ser melhor em tudo que a gente faz, dar o nosso melhor, mas assim, no nosso ritmo. E é totalmente necessário, gente, um tempo para descanso, para estar em família, né? E algo que eu gostaria que vocês, assim, guardassem dessa live é se preocupar, como a Tati falou, né? De deixar um legado, né? Para quem vai vir após nós. No caso, nossos filhos, nossos netos, para que a gente possa. Criar e formar pessoas saudáveis emocionalmente. Porque às vezes a gente, nesse estresse do dia a dia, a gente acaba negligenciando um pouco. Vamos dizer assim, eu falo por mim, porque é corrido, gente. Não vamos romantizar e falar, ah, não, eu sou uma, né? A gente tem hora que a gente é mãe, a gente grita, as crianças choram, daí você, meu Deus, não podia ter gritado, vai lá, pede desculpa pra criança, né? Ó, oh, filha, mamãe gritou, porque eu prezo muito por isso, porque justamente pela questão assim de ter consciência de que aquilo pode ser que lá na frente gere um transtorno nela. Não porque ela vai ser uma criança com problema, uma adolescente, uma jovem com problema, mas talvez ela não saiba lidar com alguns sentimentos lá na frente. Isso, como a gente até falou no início, vai somatizando. Então, a importância da gente poder compreender, entender melhor, respeitar o sentimento do outro, né? De saber, assim, entender que às vezes o que a gente, pra gente é muito fácil
Para outras pessoas é mais difícil, porque a gente não sabe, toda pessoa tem uma história por detrás, né? Se a gente for falar assim, é olhar pela aparência, às vezes a internet, a aparência engana a gente, mas a gente não sabe a história que a pessoa teve, a superação, como você falou, né, Tati, agora, da questão desse mapeamento que você faz, as histórias lá de trás, né, que a pessoa vem ouvindo, da família, às vezes teve uma infância difícil. Então, assim, às vezes, a gente, não, eu falo isso por mim, porque é algo que, assim, eu creio que é o Espírito Santo de Deus que está desenvolvendo isso em mim. Eu louvo a Deus por isso, né? Porque é algo que a gente às vezes não se atenta, né? Não, eu sou assim, eu não vou mudar. Eu era muito assim. Eu sou assim, eu não vou mudar. Mas é como a gente falou, a gente precisa renovar a nossa mente. A gente faz parte do corpo de Cristo. Então a gente precisa ter uma mente renovada. Buscar conhecimento, entendimento, igual a gente está tendo nessa live. Eu acho que eu nunca vi uma live tão esclarecedora, gente, como essa. Que fala acerca da depressão, né? Fala acerca da situação, né? Das emoções, como a gente está tendo aqui agora. Né? Então, assim, é muito válido a gente falar sobre isso. Pode falar, Tati. Não, eu tô aqui te ouvindo, tô feliz por Pode isso, porque falar. a gente precisa realmente, sabe, ter essa liberdade de falar abertamente, entende? Verdade. E dizer para as pessoas, olha, tá tudo bem, né? Você pode viver melhor do que você está vivendo agora. Gente, eu fico encantada de ver uma pessoa. E olha só, uma notícia boa, você acha que você vai levar anos para ficar boa? Você não vai, não. Em pouco tempo você já vê a melhora. Em pouco tempo você já sente, sabe? E eu fico encantada de ver aquela pessoa que chegou sem esperança. Muitas vezes, pessoas que chegam à beira do suicídio, pensando em tirar a vida. E em pouco tempo eu falo, cadê aquela pessoa? Eu até brinco com o pessoal, falo, assim eu fico pobre. Vocês vão tudo embora, poxa. Vocês vêm aqui, vocês ficam bons, assim eu fico pobre. Eu fico brincando com eles assim, né? De ver a rapidez com que muitas vezes era só um... Gente, às vezes você está pensando que é algo assim, um iceberg, não é. Às vezes é só um nozinho. Que se você desfizer, acabou. Parou ali. E você segue em frente. Eu gosto de falar, Laís, que é igual um trem. A minha função é pegar aquele trem que está fora do trilho, colocar ele no trilho, ajudar a colocar no trilho. Colocou no trilho, vai embora, segue tua vida, porque agora você pode ir. Agora você está no trilho. Você vai ver que o trem precisa de uma pinturinha, precisa de uma reforminha aqui ou ali, mas ele está funcionando. Então isso é que importa, porque problema a gente vai ter, gente. Até a vinda de Cristo a gente vai ter problema. A gente vai ter questão emocional até a vinda de Cristo. Esse negócio de não tenho problema nenhum, não tenho erro nenhum. Não existe. Não existe, gente. A gente vai ter tristeza, vai ter motivo para chorar, motivo para rir, até a vinda de Cristo. Mas tem coisas que tiram a gente do trilho, que paralisam a nossa vida. A partir do momento que você tratou o que paralisa, o trem foi pro trilho. Como é que você sabe que o trem está no trilho? Você está seguindo para o seu propósito. Você sente que você está se conectando com a vida. Você consegue acordar, arrumar sua casa, organizar suas coisas, sua vida profissional, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua vida. Pronto, tá no trilho, tá seguindo. Entende? Então, é muito bom a gente poder falar assim para as pessoas, para gerar esperança, dizer, vem, não se importa com o que vão falar de você não, sabe? Não se importa com o que vão dizer, o que vão dizer não. Cuide de você, você merece disso. Você merece isso. Ai, gente, que bênção. Que live linda, gente. Não dá nem vontade de encerrar. Mas, Tati, eu gostaria que você deixasse aqui pro pessoal os seus contatos, suas redes sociais. Você faz atendimento online? Parece que eu vi aqui que você atende online, né? Sim. Então, gente, olha lá, agora é a oportunidade de vocês. E, assim, eu gostaria que você deixasse pro pessoal seus contatos, seu telefone, o pessoal te seguir aqui no Instagram. Quem tá aqui na live já vai lá depois, já segue a Tati lá, gente. E deixasse, né, pro pessoal entrar em contato com você, no caso, como é que funciona, assim, né, o horário de atendimento. Explica tudo certinho pro pessoal aí. Certo.
Eu quero já mandar um beijo para um monte de gente linda que eu vi aqui na live É, tô vendo aqui. entrando. Tô vendo a Fernanda aqui agora, vi minha irmã. Gente, eu vi muita gente aqui, ó. É porque se a gente Que o for parar pessoal. para falar toda hora, né? Vi a Daiane também, algumas pessoas que que fazem a terapia ou já fizeram terapia estão aqui Olha que também, bênção. estão dando depoimento. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que eu vi entrando aqui, viu? Eu tô Gente, olhando aqui o pessoal aqui, gente. terapia online tá super viável. A gente faz por videochamada, por WhatsApp, pode ser pelo FaceTime, pode ser pelo Zoom, tá bom? A gente vai marcar o horário que for melhor para aquela pessoa, né? O pagamento ele é feito por Pix, por transferência mesmo, tá? A gente pode conversar pessoalmente. E eu posso deixar aqui o meu WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui agora para vocês. E Pode aí, sim, se já, vocês o pessoal já quiserem, anota. pode anotar que é esse WhatsApp aqui que você consegue entrar em contato direto comigo, tá? E marcar um horário para você. Eu atendo manhã, tarde ou noite. A gente tem, dependendo do dia, mas eu tenho horários para manhã, para tarde e para noite, tá? Flexível o horário, né? Pro Isso. pessoal, gente, não tem desculpa. Eu faço atendimento individual, todas as idades, tá, gente? Criança, adolescente, adulto, idoso, tá? E faço atendimentos individuais, de casal ou familiar também. Olha que bênção, gente. Gente, que bênção. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A maioria do pessoal aqui te conhece, né, Tati? Mas assim, eu acompanho você, acho que desde o primeiro CD que você gravou. Eu não lembro, me recordo, era 2010, 2008, por 2008, essa é. muito 2008, tempo. né? Então, não, engraçado que assim, eu fui assim, né, na loja de CD, comprei o CD, falei, nossa, que legal, comecei a cantar. Daí depois eu fui pesquisar, né? Quando começou o boom da internet, né? Quem que é? E comecei a ver as ministrações, tudo. Falei, gente. E assim, quando eu fiz o convite pra você, eu fiquei tão feliz porque foi algo assim que Deus tocou no meu coração, me veio você à mente. Falei, gente, eu falei, acho que ela não vai aceitar, não. Ela nem me conhece, assim, eu acompanho ela, mas ela não conhece. Mas assim, é uma coisa que é muito visível em você, é a sua simplicidade, o seu temor, Amém. amor pela obra de Deus, Graças assim. A a gente Deus. vê isso nas suas ministrações, essa simplicidade toda, que Deus assim mantenha você nessa simplicidade. Amém. Eu vejo em você assim o dom do amor, sabe? Então, Glória a essa é uma Deus. pessoa que eu louvo a Deus por essa live, por essa oportunidade, porque é uma pessoa que eu acompanho de algum tempo, né? Tem os 2 CDs, a gente tá aguardando, né? A gente não sabe ainda, vai que sai mais algum single, né, gente? E assim, é uma honra muito grande, porque eu vejo isso como um presente de Deus, porque eu tenho trazido pessoas aqui, como eu falei, eu sempre falo pro pessoal, que sejam bênção para as pessoas, que sejam pessoas assim, que fazem parte de uma certa vida do meu crescimento com Deus. E você faz parte disso, né? Amém. Mesmo sem me conhecer, você já semeou muito na minha vida sem saber. Né, através das suas canções, das suas ministrações que tem lá no YouTube, das suas lives aqui que às vezes eu vou acompanhando. E tem sido bênção. Então, assim, que Deus continue te usando poderosamente, abençoando sua família, seus filhos, né, seu ministério, seu trabalho, te faça prosperar. E eu tenho certeza que ainda vai ter muito mais coisas, assim, porque quando a gente é sincero diante de Deus, a gente tem amor pelas coisas de Deus, é natural Deus, ele, né, nos abençoar, porque a gente está naquele caminho, não só de apenas querer fazer para Deus, mas de querer abençoar as pessoas. E eu louvo a Deus por Amém. você estar aqui abençoando as nossas vidas, né? Eu vi o pessoal aqui, o comentário, eu não sei quem que escreveu aqui, falando, né, da sabedoria que você tem ao falar, e a gente é visível, né, gente? Vocês viram o Amém. esclarecimento do Glória a Deus. assunto. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre a depressão, sobre a questão da alma, assim, da forma que a gente abordou aqui hoje. Porque muito se é falado, mas não de uma forma tão aberta, né? De uma forma, assim, até divertida, né? De falar, porque o pessoal, assim, cria aquele tabu, aquele negócio engessado, né? Então a gente não sabe nem como lidar, né? Porque parece uma coisa, né, de outro mundo. E eu acredito que ficou bem claro aqui, né? O que que é, o que que a gente deve fazer, a ajuda que a gente deve procurar, né? Então eu louvo a Deus, nossa, de verdade, né, por essa live, pela sua vida, de coração. Obrigada, Tati.
Laís, eu que te agradeço muito, muito, muito pelo seu carinho, viu? Eu fico feliz de poder fazer parte da sua vida, né? Esse tempo, já tem Você muito vê? tempo, É, sem gente. conhecer. Ó, como que a gente tá no corpo de Cristo e não sabe que a gente tá no desenvolvimento, A gente não tem desenvolvendo, né? noção, né? A gente não tem Não tem noção. noção. E eu queria Verdade. deixar, eu sei que a gente está terminando, eu queria deixar uma palavra para quem estiver passando por esse momento Amém. agora, sabe? Que está vivendo um Amém. momento de depressão, né? E está sentindo os efeitos da depressão assim com força. Eu quero dizer uma coisa: o sintoma é sinal de que a cura está chegando. Amém. Sintoma é sinal de que a cura está chegando, gente. Depressão, ela não é o problema. Ela é um sintoma de algo que maior, que aí sim, a nível muitas vezes sistêmico, que precisa ser tratado. Depressão é sintoma, ela é igual uma febre, sabe? Febre é boa, febre não é ruim. A febre é para te alertar, é para te avisar, olha, tem uma infecção aí no seu corpo, vai lá tratar, vai tomar um antibiótico, vai ao médico, vai fazer um raio-x, vai fazer alguma coisa, um exame de sangue para descobrir quem é o invasor que está no seu organismo causando esse problema, entende? Então, o sintoma ele não é ruim, não. Ele é bom, ele serve para avisar a gente que a gente precisa correr lá e tratar. Então, não se sinta culpado, não se sinta para baixo por estar passando esse momento. É sinal de que tem cura chegando para você. É só você tomar posse e seguir em frente. Cuide disso aí, não deixa para amanhã não, o que você pode fazer hoje. Beijo, Amém. Que Laís, muito bênção, obrigada. gente. Eu que agradeço. Nossa, a gente não dá vontade de terminar. Mas que bênção. Gente, eu tenho certeza que isso daqui foi muito esclarecedor. Compartilhem com o pessoal para a gente poder atingir outras pessoas, né? Para que venham entender e compreender melhor um pouco mais sobre o assunto. Eu agradeço a cada um que entrou. Gente, ó, é muita gente aqui. Mas meus amigos, os amigos da Tati que estão aqui, a Aline, meu amigo Kleber. Gente, é muita gente aqui. Meu amigo Pastor Ei, Edson, lá do Espírito Santo, Cláudia Atalaia, meu amigo aqui de Guarulhos. Gente, muita gente querida. Não dá para falar o nome de todo mundo, porque é muita gente. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. E mais uma vez, Tati, muito obrigada. E o que precisar também da gente, aí estamos à disposição para estar ajudando, servindo ao reino também. Tá bom? Que Deus amém, Laís. Obrigada abençoe. mais uma vez. Deus te abençoe muito também, você e sua casa. Amém. Vocês também. Eu vou deixar, gente, o telefone da Tati depois na descrição. Até tirei um print aqui. Na descrição aqui do vídeo, depois a live vai ficar salva, tá bom, gente? Para vocês que quiserem entrar em contato, vou marcar lá o arroba dela também, tá bom, gente? Entre em contato lá. Se vocês souberem de algum amigo, não é só para vocês, não. Olha, tô achando que ele tá meio tristinho, não sei o quê. Indica a Tati lá para eles, viu, gente? Que é bênção. Vocês viram, né? Uma pessoa cristã que vai estar orientando à luz da palavra também. Não que vai misturar, né? Porque são coisas distintas. Mas, assim, é uma pessoa que tem o conhecimento de Deus ali também, né? Que vai poder estar te dando uma palavra também, né? E com sabedoria divina. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a Amém. cada um de vocês. Obrigada, gente. Amém. Tchau, tchau. Tchau.